E agora lança a pedra fundamental da nova Escola de Sargentos do Exército. Acompanhe ao vivo com a gente, direto do município de Araçoaba, Pernambuco. A presente cerimônia tem por finalidade realizar o lançamento da pedra fundamental da Escola de Formação e Graduação de Sargentos de Carreira do Exército, no campo de instrução Marechal Newton Cavalcante. Presente nesta cerimônia, representações do Comando Militar do Nordeste, 7ª Divisão de Exército, 7ª Região Militar, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife, Colégio Militar do Recife, Associação de Oficiais da Reserva e autoridades locais convidadas que prestigiam o evento. O Exército Brasileiro, ao longo de toda a sua trajetória, valorizou a preparação, qualificação e aprimoramento dos seus recursos humanos. Nesse sentido, verificou-se a necessidade de uma nova escola para a formação de sargentos, tendo em vista as condições apresentadas pelas atuais escolas, localizadas em 16 cidades. Assim sendo, o Estado de Pernambuco, berço da nacionalidade e do Exército Brasileiro em Guararapes, foi o local escolhido para sediar a Escola de Formação e Graduação de Sargentos de Carreira do Exército, tendo como premissas básicas centralizar a formação dos sargentos de todas as qualificações militares, conduzindo em melhores condições a formação acadêmica de tecnólogo. Para tanto, o complexo, além da escola propriamente dita, contará com um parque de tiros, com uma vila olímpica e uma vila militar, que ocuparão menos de 2% da área deste campo de instrução. Na área da escola, haverá pavilhões administrativos, alojamentos, estrutura logística, curso básico, batalhão de comando e serviço, um pátio de formaturas e os núcleos dos cursos para a formação de sargentos nas áreas combatente, logístico, aviação, música, saúde e topografia. No Parque de Tiros, haverá estandes de tiros abertos e confinados, pavilhões de apoio, reserva de armamento, simuladores e paiol. A Vila Olímpica comportará um estádio, uma pista de circuito, pista de cordas, piscina, um pavilhão administrativo, ginásio e quadras poliesportivas. Por último, a Vila Militar, planejada em uma área condominial com residências para graduados e oficiais. Esta moderna estrutura acomodará, entre alunos, instrutores, corpo administrativo, prestadores de serviço e familiares, oriundos das diversas regiões do Brasil, aproximadamente 7.000 pessoas. Após formados, os futuros sargentos ocuparão cargos nas diversas organizações militares existentes em todo o território nacional, carregando em suas memórias o aprendizado e em seus corações o sentimento do que é o Nordeste. Pedra fundamental é o nome que se dá ao primeiro bloco de pedra ou de alvenaria que retrata o início de uma construção. A pedra que se encontra à nossa frente é o marco que simboliza o início da construção da nova Escola de Sargentos do Exército. Ela veio do Monte das Tabocas,
região localizada no município de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, onde, em 3 de agosto de 1645, período antecedente às Batalhas dos Guararapes, se iniciou a restauração da pátria diante do invasor holandês. Nessa data, ocorreu a célebre Batalha do Monte das Tabocas, primeira grande vitória dos luso-brasileiros perante os holandeses, que culminou em 1654 com a capitulação dos flamengos. Por fim, da mesma forma que a Batalha dos Montes das Tabocas marcou o início de um árduo esforço que se concretizou com um desfecho exitoso, a pedra fundamental herdeira desse solo marcará o início de um projeto grandioso que, com certeza, também será vitorioso. Convidamos todos os presentes a cantarem a Canção do Exército, letra de Alberto Augusto Martins e música de Teófilo de Magalhães. Solicitamos às seguintes autoridades a realizar o descerramento da placa alusiva que marca o lançamento da pedra fundamental da Escola de Formação e Graduação de Sargentos de Carreira do Exército no campo de instrução Marechal Newton Cavalcante. Senhor Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República. Senhor General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Comandante do Exército. Senhor General de Exército Marco Antônio Amaro dos Santos, Chefe do Estado-Maior do Exército.
Senhor General de Exército Marco Antônio Freire Gomes, Comandante de Operações Terrestres. Senhor General de Exército Júlio César de Arruda, Chefe do Departamento de Engenharia e Construção. Senhor General de Exército André Luiz Novaes Miranda, Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. Senhor General de Exército Richard Fernandes Nunes, Comandante Militar do Nordeste. E segundo Tenente QAO Ed Carlos Bernardino, Adjunto de Comando do Comandante do Exército Brasileiro. Evocando a proteção divina, será realizada a bênção aos trabalhos iniciais de construção das novas instalações da nova Escola de Sargentos no Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcante, pelo Arcebispo Militar Dom Fernando Guimarães. Senhor Deus dos Exércitos, vós que criastes os seres humanos e os dotastes de inteligência e vontade, capazes de colaborarem convosco na obra da criação, edificando um mundo melhor e edificando-se a si mesmos. Olhai benigno para esta vossa família, a família Verde Oliva, que hoje lança a pedra fundamental da futura Escola de Sargentos. Que esta escola seja forjadora, fecunda, de militares valorosos e convictos de seus valores, líderes verdadeiros e servidores fiéis da nação brasileira. Vossa família Verde Oliva sabe que não se constrói autenticamente a sociedade humana sem vos reconhecer como Senhor, Deus acima de tudo. Permanecei conosco e abençoai-nos, hoje e sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor sobre nós faça resplandecer o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Comandante do Exército fará uso da palavra. Deixa aqui comigo aqui. Está escrito na placa da nossa pedra fundamental. Sobre esta pedra encontrada no Monte das Tabocas, onde começou a saga patriótica da insurreição pernambucana, invocamos a proteção de Deus para o início da construção da Escola de Formação e Graduação de Sargentos do Exército. Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, senhores ministros de Estado, senhores oficiais do alto comando do Exército, demais autoridades civis e militares, amigos aqui presentes nesta solenidade. Hoje é um dia que se reveste de especial júbilo ao lançarmos a pedra fundamental da nova Escola de Sargentos do Exército. Materializamos a importância que a instituição confere à formação de seus quadros, bem como ratificamos o valor que a Força Terrestre confere à sua presença nas terras pernambucanas, berço da nacionalidade brasileira e palco da gênese do nosso Exército. Nascido a partir
da união guerreira entre negros, índios e brancos, combatendo irmanados na defesa do solo pátrio. Desde então, povo, pátria e exército estão amalgamados de forma indissolúvel em torno dos sentimentos de brasilidade, de liberdade, de justiça e de igualdade. Nesses quase 400 anos de história, o Exército tem demonstrado à nação a sua capacidade operacional e o seu compromisso com a defesa da soberania, do território e da unidade do Brasil, assim como tem reafirmado a sua dedicação ao progresso do país e ao bem-estar da gente brasileira. Para que o Exército continue a realizar as exitosas entregas à sociedade, a capacitação e o valor moral de seus integrantes fazem-se essenciais. Com fulcro no propósito de continuamente modernizar a qualificação dos quadros da força, o sistema de educação e cultura do Exército, referência nacional na educação na era do conhecimento, tem como um dos principais projetos a reunião das 3 atuais escolas de sargentos em uma única escola, além das organizações militares que formam o primeiro ano da Escola de Sargento das Armas, potencializando nas áreas cognitivas, psicomotora e atitudinal a formação e a graduação dos sargentos de carreira. Após quase 2 anos de intensos estudos e de análise de variados fatores, a decisão do Comandante Supremo das Forças Armadas, concordando com a decisão do Alto Comando do Exército, para sediar a escola no campo de instrução Marechal Newton Cavalcante, que perpassa diversos municípios dos arredores da capital pernambucana. O esforço sinérgico das autoridades nos níveis federal, estadual e municipal e da sociedade, que vem marcando o processo de implantação desse educandário militar, confere a necessária confiança em que, nos prazos estimados, vejamos concretizada tão relevante realização para o Exército, para Pernambuco, para o Nordeste e para o Brasil. Assinalo que o apoio do governo federal tem sido imprescindível nesse processo. Portanto, agradeço ao senhor presidente da República pela imediata compreensão da importância do projeto e pelo aval à implantação da escola em Pernambuco. Tenha certeza, presidente, que a pedra fundamental que ora lançamos será multiplicada em muitas outras, que em breve darão corpo ao que se antevê como uma das mais modernas escolas de nosso país. Além de incrementar a já elevada qualidade da formação dos sargentos, a escola proporcionará melhor equilíbrio geográfico das escolas do Exército no território nacional, fortalecendo a representatividade das regiões brasileiras na força terrestre. Para a sociedade, essa iniciativa do Exército homologa a sua histórica ação como um polo indutor de desenvolvimento econômico e social, motivando a geração de empregos e de renda, impulsionando a economia local, o que, por certo, resultará em inúmeros benefícios para a população, inclusive nos campos da educação e da cultura. Presidente, a recepção e o acolhimento de Pernambuco e do Nordeste à escola nos emociona por evidenciar os laços que unem o povo ao Exército, o que nos motiva a apresentar os mais profundos agradecimentos aos pernambucanos e a todos os nordestinos. Por isso, agradeço ao governo do estado de Pernambuco pelo seu empenho pessoal, à bancada federal do estado de Pernambuco e do Nordeste, pelo essencial e expressivo apoio
ao nosso projeto e aos prefeitos dos municípios que abrigarão a escola pela pronta disposição em contribuir com a infraestrutura local. Cabe destacar que neste campo de instrução, a exuberante natureza que podemos observar ressurgiu pela presença e pela ação do Exército, que reflorestou em larga escala uma enorme área de canaviais, honrando a tradição da força de preservação do meio ambiente. A Escola de Sargentos será modelar no desenvolvimento sustentável, adotando as melhores soluções para que a implantação ocorra com o máximo equilíbrio compensatório do eventual impacto ambiental, cumprindo os rígidos protocolos dos padrões nacionais e internacionais. Uma escola desse porte, moderna e que se destina a atender a elevados objetivos estratégicos do Exército, no que tange à dimensão humana, deve ser um verdadeiro templo no qual serão ensinados, cultuados e praticados os mais nobres valores éticos e morais, da mesma forma que deve desenvolver as virtudes militares essenciais ao soldado, tendo como inspiração os exemplos dos heróis de nossa história, especialmente o Duque de Caxias, patrono do Exército, e o sargento Max Wolff, herói da Força Expedicionária Brasileira. Ao ser acolhida por este solo histórico, a pedra fundamental da nova escola de sargentos servirá de eterna reverência àqueles que levantaram os sabres e as lanças para a então nascente pátria brasileira. Extraída do Monte das Tabocas, campo de batalha do primeiro embate contra o invasor estrangeiro em 1645, a saga patriótica da insurreição pernambucana, a pedra fundamental guarda nos elementos de sua rocha o sangue vertido por aqueles heróis na defesa da terra, servindo aos futuros sargentos da Força Terrestre como mais um exemplo de obstinação, de fibra e de tenacidade na defesa do Brasil, assim como de uma vinculação permanente entre a gênese e o futuro da nossa força. Ao presenciarmos o início simbólico da construção das instalações da escola, inegavelmente nos vemos inspirados também pelos sólidos ideais dos soldados que na Segunda Guerra Mundial prepararam-se neste campo de instrução para defender o nosso território e os ideais democráticos além-mar, assegurando a paz para os brasileiros. Por fim, o Exército, braço forte na nação, orgulha-se dessa tão relevante iniciativa e reafirma a união de sua mão amiga com as mãos dos pernambucanos e as de toda a querida gente nordestina para juntos fazermos a nova escola de sargentos do Exército ganhar vida neste local. Que o Senhor Deus dos Exércitos abençoe este virtuoso projeto e que permita que estejamos, em um futuro breve, entregando essa tão ambicionada escola ao Exército de Caxias, ao nosso povo e à amada pátria brasileira. Brasil! Acima de tudo! O presidente da República fará uso da palavra. Prezado General Paulo Sérgio, comandante do Exército Brasileiro, General Richard, comandante militar do Nordeste, meu companheiro Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, Anzo Ferreira, prefeito de Jabotão dos Guararapes, e o nosso Dom Fernando Guimarães, arcebispo militar. Hoje, retornando mais uma vez a Pernambuco, ao nosso Nordeste, a grata satisfação, como chefe supremo das Forças Armadas, em inaugurar, em começar, em dar o início às obras
de uma grande e única escola de formação de sargentos do Exército. Aqui juntam-se 3 escolas e 15 cursos do Brasil. Obviamente, a instrução melhor centralizada será melhor administrada, poupando recursos e garantindo uma melhor formação para esses jovens que se voluntariam a entrar para o nosso Exército Brasileiro. A escolha deste local, apresentado a mim pelo senhor comandante do Exército, longe de uma escolha política. Outros 2 estados que disputaram foi Rio Grande do Sul e Paraná, do meu amigo governador Ratinho. A escolha apresentada pelo comandante do Exército foi técnica. E assim sendo, voltando aqui aos berços do Exército Brasileiro, que data 1648, aqui a formação dos nossos futuros sargentos do Exército, bem como o curso de formação, curso de aperfeiçoamento dos mesmos. Ganha o Nordeste, ganha o Exército, mais do que tudo, ganha o nosso Brasil com essa escola que nasce com tudo para ser uma das melhores do mundo. Senhor comandante do Exército, cumprimento-o pelo empenho, pelo estudo, pelo patriotismo e pela escolha desse local. O Nordeste, cada vez mais, se apresenta para nós, brasileiros, como um local de berço de futuros também sargentos do nosso Exército. Assim sendo, parabéns a todos, parabéns ao nosso Brasil, viva o nosso Nordeste!